Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, nós temos mais uma aula agora, Teologia Sistemática 3. Essa também é a aula de número 3. No seu material impresso, vamos começar no capítulo 4, está aqui do lado. E eu deixo aqui embaixo as páginas para vocês, né? Página 93 do seu material impresso, tá? Então nós vamos falar da natureza humana, né? A natureza humana, que é uma parte importante, né, do nosso trabalho aqui, do nosso estudo, ok? Bom, os dois primeiros capítulos de Gênesis fornecem a descrição bíblica no que diz respeito à criação do homem, tá? São duas descrições, né? Deus é o criador do homem, foi Ele quem, num ato especial, o fez em conjunto com os demais elementos constituintes da criação, tá? Porém, o homem é a coroa das demais criaturas, né? Ele é o ápice da criação. Então, ele foi destinado pelo Criador para essa tarefa, né? E segundo o relato sagrado, ao criar o homem, Deus usou uma linguagem especial. Façamos o homem a nossa imagem, tá? Façamos e a nossa imagem. Então, a imagem de Deus distingue o homem tanto dos animais quanto dos anjos, tá? De toda a criação, o homem é bem distinto. Ele possui traços em comum, tanto com os animais quanto com os anjos, tá? Mas ao mesmo tempo ele é diferente dos dois, porque ele possui a sua própria natureza, tá? Apesar do homem ter sido formado do pó da terra, ele recebeu o sopro de vida e foi criado pelo próprio Deus. Então, o homem foi criado do pó. Isso não quer dizer que ele foi feito de barro. Deus pegou os elementos que tinha na terra, todos os elementos químicos, né? Pegou fósforo, potássio, molibdênio, boro, tanto os macro como os micros, e formou o homem. Né? Às vezes a gente vê as pessoas falando, não, Deus fez um boneco de barro e soprou nele, ele transformou no homem. Não, ele pegou os elementos da terra e formou o homem e soprou nele o sopro de vida, e ele se tornou a alma vivente, mas ele já era o homem, tá? Então, portanto, ele é um ser único, né, que possui uma natureza própria, tá? A essência do seu ser é a imagem e a semelhança de Deus. E isso é sabido por nós todos, né? Contudo, quando o assunto é sobre a natureza humana, ainda tem muita coisa para a gente ver aqui, tem muita coisa intrigante, né? Veja aí as páginas, né? Eu deixo aqui embaixo do seu material impresso, tá? Bom, todos concordamos que temos um corpo físico, tá? Independente de ser cristão ou não cristão, né? De quem seja. Cada um sente, né? Dá para sentir isso e entende que tem uma parte imaterial, tá? Então, todo mundo sabe que tem um corpo físico e todo mundo sente que tem uma parte dele que não é material, né? Uma alma dentro do corpo, uma alma ligada ao corpo. Ninguém duvida disso, né? Porém, aqui termina a tal da concordância, né? É importante frisar que para a compreensão das doutrinas do pecado e da salvação, a natureza dos seres humanos é de suma importância. Atrás somente da natureza de Deus, que é quem o originou, tá? Então, essa é a razão pela qual nós vamos analisar a natureza humana, tanto no seu estado original criado, como ele foi criado, quanto na sua condição posterior, após a desobediência, né, que é chamada também de queda, né? Então vamos analisar esses dois aspectos. Bom, os elementos que constituem a natureza humana, tá? Nós temos duas correntes, né? A corrente dicotômica e a tricotômica, né? Dicotomia é duas, tricotomia é três, tá? Três partes, três substâncias, três coisas independentes, né? Distintas, tá? Então, especialmente nos círculos cristãos, né? Entender que o homem consiste em duas partes distintas, né? De duas somente, né? Corpo e alma, é a dicotomia, tá?
É uma concepção chamada de dicotomia. E ao lado dela aparece outra, segundo a qual a natureza humana consiste de 3 partes: corpo, alma e espírito. Essa é a chamada tricotomia, tá? Tri de 3, de 2, tá? A mais conhecida e também mais crua forma de tricotomia é a que torna o corpo como parte material da natureza humana, a alma como princípio da vida animal e o espírito como o elemento humano racional, inteligente, mortal, relacionado com Deus, né? que liga o ser humano a Deus, tá? Essa é a mais conhecida defesa da tricotomia. As duas têm argumentos muito fortes, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, a concepção tricotômica do homem recebeu considerável apoio dos pais da igreja grega, da parte grega, ou alexandrina, que é a parte egípcia, a parte africana, tá? Dos primeiros séculos da era cristã, tá? Na igreja latina, os principais teólogos apoiavam diversamente a dupla divisão da natureza humana, dicotomia, tá? Foi especificamente a psicologia de Agostinho, né, de Agostinho de Hipona, que deu proeminência a esse modo de ver, tá? Durante a Idade Média, tornou-se objeto de crença comum, né? A reforma não trouxe, a reforma pentecostal, a reforma luterana, não trouxe mudança alguma, tá? A não ser uns poucos teóricos menores que defendessem a teoria tricotômica, tá? Então essa dupla divisão era mais comum no passado. Durante o século XIX, já bem próximo de nós, né? Depois da Idade Média, depois do Iluminismo, depois de tudo isso, a tricotomia foi revivida numa outra forma por certos teólogos alemães e os também teólogos ingleses, tá? Os recentes advogados dessa teoria não concordam quanto à natureza da psique, da alma, tá? Nem quanto à relação com os outros elementos da natureza humana. Então, é uma discussão bem longa, né? Bem grande e bem argumentativa e interessante, tá? Bom, os elementos constitutivos da natureza humana, segundo as escrituras, quais são os elementos constitutivos? São o espírito, a alma e o corpo, tá? Uns acreditam que o espírito e a alma estão ligados, outros que são coisas diferentes, que não faz parte do corpo. Então tem várias nuances aqui, tá? A exposição bíblica, né, geral da natureza do homem é mais dicotômica, claramente dicotômica, tá? Em alguns 2 versículos somente parece basear, como a gente vai ver aí, a parte tricotômica, tá? Mas tem muitos argumentos dos dois lados. De um lado, a Bíblia nos ensina a ver a natureza do homem como uma unidade, tá? Então, olhar para o homem como uma unidade é o importante. Se é dicotômico ou se é tricotômico não é tão relevante. O relevante é a gente ver que isso é uma unidade, da mesma forma que é a Trindade de Deus, que é tricotômica, né, no caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, mas que são né, são 3, mas em unidade. A mesma coisa vale para o corpo, né, para a alma, para o corpo, para o ser humano, tá? Que deve ser vista como uma unidade, tá? Isso a Bíblia mostra claramente, né? E não como uma dualidade ou até mesmo como uma trialidade, tá? Elementos diferentes, cada um dos quais movendo-se ao longo das linhas paralelas, né, para se unir, né, para formar um organismo único, né? Então a parte importante da doutrina é a unidade. Bom, a ideia de um simples paralelismo entre 2 elementos, né, no caso aí corpo e alma, é encontrado na filosofia grega e também nas obras de alguns filósofos cristãos, né, posteriores
inteiramente alheia à Escritura, embora reconhecendo a complexa natureza humana, ela nunca expõe como redundando, como terminando num duplo sujeito do homem. Tá? Cada ato do homem é visto como um ato do homem todo, tá? De todas as suas partes, sejam duas ou sejam três. Gênesis descreve explicitamente a alma como a combinação do barro terreno e o sopro divino e chama o homem de alma vivente. A Bíblia chama de alma vivente. Tá? A língua, né, a linguagem, no parágrafo precedente, torna a alma como sendo algo totalmente distinto do corpo. E esse é, em geral, o uso no Novo Testamento. Tá? No Velho Testamento um pouco diferente, né? No Novo Testamento o uso geral é dicotômico, tá? São vários argumentos a respeito. Bom, enquanto o Antigo Testamento frequentemente usa alma e espírito de forma sinônimo, tá? No Antigo Testamento, alma e espírito são sinônimos ali. O Novo Testamento impõe sobre elas uma distinção moral, tá? Veja esses versículos aí, né? Ficaram separados para vocês aqui. Por outro lado, espiritual não mais denota o espírito humano, né? Mas a influência do Espírito Santo, né? Então seria o Espírito de Deus influenciando o homem, mas o homem, corpo e alma, mais ou menos assim que funciona a dicotomia, tá? Não é a alma, e sim o homem, corpo e alma, as duas partes que é redimido em Cristo, tá? E esta unidade, né, já acha expressão em passagens clássicas do VT, do Velho Testamento, tá? A primeira passagem a indicar a complexa natureza do homem é em Gênesis. Isso é complicado, né, essa natureza do homem, né? Gênesis 2,7 fala: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Tá? Aí está a formação. Na formação já vem dicotômico. Tá? A passagem toda trata o homem, né, que Deus formou o Senhor Deus o homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então já trata ele como uma unidade. Tá? Essas duas partes se juntaram e formaram o homem. Essa obra realizada por Deus não deve ser interpretada como um processo mecânico, né, como se ele tivesse formado primeiro o corpo do homem, depois tivesse posto nele uma alma ou coisa desse tipo. Tá? Os tricotomistas, das três, né, procuram suporte no fato de que a Bíblia, como eles a veem, reconhece duas partes constitutivas, né, da natureza, em acréscimo ao elemento inferior, né, ou material, a saber, a alma. Tá? No hebraico é chamado de nefesh, tá? Nefesh. No grego é psique, né? E o espírito em hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Tá? Mas o fato de serem empregados termos com grande frequência não dá base para a conclusão de que designa partes componentes. Tá? Mesmo porque na própria Bíblia é tratado esses dois elementos como sinônimos. Né? Uma vez num versículo fala um, no outro fala outro. Tá? Então é difícil a gente afirmar isso. Né? Por isso essa discussão não vinga muito, né, nos meios teológicos, né? Mas nos escritos, né? Um defende aqui, outro defende dali, porque realmente é de difícil defesa. Quem falar não é tricotômica, ele vai ter que defender na Bíblia, e vai ser muito difícil porque ela é mais dicotômica. Quem é dicotômico vai ter que defender na Bíblia, e às vezes parece sugerir tricotômico, então não é muito simples, né? Diga-se de passagem. Porque a gente quer tomar uma posição e falar, não, eu sou daqui, eu sou de A, eu sou de B, e nesse caso aqui é meio complicado. Tá? Bom, um cuidadoso estudo da Bíblia mostra claramente que ela emprega as palavras umas pelas outras, né, a palavra espírito e alma, em uma permuta recíproca, trocando elas de lugar, como eu já disse. Tá?
Eu mesmo tive a curiosidade de fazer isso, né, de investigar isso e concluir que isso não é um assunto muito fácil, né? Antes, né, ambos os termos, os dois termos, né, indicam o elemento superior ou espiritual do homem, né, vendo, porém, de diferentes pontos de vista, né? Então, se você vê a alma como a sede dos sentimentos, né, da parte humana constitutiva, e o espírito como a parte mais elevada, eu já vi pregador se enrolar todo para tentar explicar isso, e não é muito fácil, né? Mas fácil entender que o homem é composto por esses elementos, mas tem um elemento que faz a ligação entre Deus e o homem. E lá no livro de Eclesiastes fala que o corpo volta ao pó, né, e o espírito volta a Deus que o deu. E cadê a alma, né? Então, e se o espírito é da parte de Deus, e isso for tricotômico, então parece que o espírito não faz parte do homem, né? Mas que ele trabalha em conjunto no homem, né? É a parte de Deus, a partícula de Deus no homem, vamos dizer assim, tá? Cunho meu, né? Cunho meu, isso aí. Bom, então, logo no início, a distinção das escrituras faz entre os dois, né, que não concordam, né, com o que é mais comum na filosofia, de que a alma é o elemento espiritual do homem, tá? E aí é mais difícil concordar, né, que a alma é o elemento espiritual, que tem o espírito, parece claro para nós, né? Mas se ele é parte do elemento constitutivo, aí é mais complicado defender, né? Mas a filosofia defende duas partes, e sendo a alma a parte espiritual. Então só tem espiritual e carnal para a filosofia, tá? Bom, enquanto que o espírito é aquele mesmo elemento em sua relação com o mundo espiritual superior e com Deus, né? Bom, para nós, né? Para nós cristãos é mais difícil ainda investigar e ter uma solução lógica, porque para eles falam, não, espírito, é a parte espiritual e a parte material do homem, né? Isso foi muito forte nos escritos filosóficos, como vocês perceberam, né? Mas aí há uma distinção, e nessa distinção é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Vou mostrar para vocês que não é fácil. Bom, é mais que evidente que a Bíblia emprega as duas palavras trocando umas pelas outras, permutando-as reciprocamente, observando o paralelismo. Primeiro, em Lucas 1:46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Tá vendo? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Bom, se a alma não é a parte que liga com Deus, mas é a alma que está louvando a Deus aqui, né? Então é mais difícil, né? A fórmula escriturística, né, da Bíblia para designar o homem é em algumas passagens, né? Corpo e alma, Mateus 6:25, porque tem gente que defende só uma, né? Só a tricotomia. Mas e Mateus 6:25, que fala que o corpo, só corpo e alma, né? E Mateus 10:28, que também fala, né? E noutras, né? Corpo e espírito, como Eclesiastes 12:7, que é aquele que eu citei, tá? E 1 Coríntios 5:3 e 5, tá? Que é Paulo falando, né? Bom, às vezes a morte é descrita como a entrega da alma, né? Olha lá, Gênesis 35:18, 1 Reis 17:21, Atos, e também como a entrega do Espírito, Salmo 31, Lucas 23, Atos 7, tá? Então ela vai se alternando como sinônimas uma da outra. Né? Em um lugar ele fala de alma, no outro lugar ele fala de espírito, citando a mesma coisa. Além disso, tanto a alma como o espírito são empregados para designar o elemento imaterial do homem, sempre, tá? Então, que há uma parte material, sem problema. Agora, a parte imaterial, essa também não tem problema, todo mundo sabe que tem, mas que parte é essa? É o espírito ou a alma, né? Definir isso, dar nome para isso, dar função para isso, não é tarefa muito fácil, tá? Bom, e se vocês verem esses versículos aqui, vocês vão ficar mais agoniados ainda com isso, né? Que é 1 Pedro 3,19, Hebreus 12:23 e Apocalipse 6:9, Apocalipse 24, tá? 20, verso 4.
Portanto, a Bíblia indica dois. A Bíblia indica somente dois elementos constitutivos da natureza humana, né? O corpo e espírito, ou o corpo e alma, tá? Biblicamente falando, né? Tem várias passagens, vocês viram, tá? Bom, essa descrição escriturística se harmoniza também com a consciência própria do homem, né? Enquanto que o homem tem consciência do fato, né? A consciência interna nossa, ela indica que o homem tem um elemento material, né? Que é esse corpo físico, e ele tem um elemento espiritual. Nenhum homem tem consciência de possuir uma alma em distinção do espírito. Ele sabe que tem uma parte imaterial, ele tem consciência disso. Então, a própria consciência indica essa dualidade aí. Onde o espírito entra nisso, né? Talvez e somente talvez, né? Conjectura de novo, né? O espírito sendo a parte de Deus que faz a conexão com esse homem, corpo e alma, entre esse homem, corpo e alma, e Deus, né? Que faz a parte de conexão com Deus, que não seria parte do homem, mas seria a partícula de Deus que estaria no homem ou não, dependendo da sua condição. Sei lá, tem muita discussão acerca desse assunto também, tá? Bom, eu não vou afirmar nada, né? Vocês tirem as conclusões de vocês, porque eu já pelejei com isso aí. Tem hora que eu sou dicotômico, tem hora que eu sou tricotômico, e vou tricotando aqui. Mas uma coisa é certa: o homem é uma unidade. Isso é importante, isso é claro na Bíblia, tá? Bom, a imagem é a alma, né? Realmente a alma é mais do que a imagem, né? Lembra que eles separavam a imagem da semelhança e tudo, que também eu acho absurdo, eu não consigo, né? De todas as passagens citadas, 1 Coríntios 11:7, previamente usada para mostrar que o homem é a imagem, permanece a mais forte de todas, porque ela adiciona uma frase impressionante, tá? Nesse versículo. Ela é tão surpreendente que nenhuma pessoa espiritual, devota, ousaria inventá-la, pois ela diz que o homem não é somente a imagem de Deus, mas que o homem é também a glória de Deus, tá? Que o homem é a glória de Deus, né? A criação do homem é para a glória de Deus. Por outro lado, tem também duas passagens que parecem estar em conflito com a usual descrição dicotômica da Escritura, né? Que é aquela famosa, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Esse é o ponto mais forte. E o outro é de Hebreus, né, que não é tão forte, 4:12, que são só esses dois, e dicotômicos são vários, né, então é complicado, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tá? Como se não tivesse dificuldade suficiente, aparece mais essa, né? Para a gente interpretar, estou dizendo. Tá? Bom, deve-se notar, porém, né, que, letra A, é boa regra de exegese, quando a gente vai interpretar um texto, nós temos que observar as regras da exegese, como a gente já viu, que as afirmações excepcionais sejam interpretadas à luz da analogia scripturae, tá? Ou seja, da apresentação usual da Escritura, tá? Ela deve ser colocada naquela apresentação usual. Em vista desse fato, alguns dos defensores da tricotomia admitem que essas duas, né, não prova necessariamente a posição deles, tá? Letra B, né? A simples menção dos termos espírito e alma, um ao lado do outro, não prova que, segundo a Escritura, são duas substâncias distintas, duas partes desse ser humano, tá? Como também Mateus 22:37 não prova que Jesus considerava o coração, a alma e o entendimento como três substâncias distintas, tá? Era uma analogia que ele estava fazendo ali acerca disso. Então, doutrinariamente, enfrentar
defender esses lados aí, né, é complexo, né? Letra C. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo deseja simplesmente fortalecer a afirmação: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, né? Ele não poderia ter pensado na alma e no corpo, né, como duas substâncias diferentes, né, porquanto em outros lugares da Escritura diz que o homem é constituído de duas partes. Tá aí os versículos de novo, em uma série deles, né? E o texto de Hebreus 4:12 não deve ser entendido no sentido de que a palavra de Deus penetrando no íntimo do homem faz separação entre a sua alma e o seu espírito, o que naturalmente implicaria que são coisas diferentes, né? Mas simplesmente no sentido de uma declaração de que ela produz uma separação entre pensamentos e intenções do coração, tá? Então é mais robusto o pensamento e é mais inteligente esse pensamento do que simplesmente fazer essa análise crua desse texto. Assim como alguns teólogos contemporâneos, né, nos nossos dias em geral, totalmente ortodoxos, insistem que o homem é uma unidade e não uma dualidade, tá? Por conseguinte, eles concluem que ele não é a sua alma, mas a combinação da alma e corpo. Essa relação mútua do corpo e da alma tem sido exposta de várias maneiras, mas em grande medida continua sendo um mistério. Então, muitos teólogos nos nossos dias afirmam que o homem não é uma dualidade, mas é uma unidade. Aí é mais complicado ainda, porque o que nós defendemos é que há substâncias que formam, independentes, que formam a unidade. Então, se são duas ou se são três, né? Mas elas formam a unidade do mesmo modo que é a Trindade de Deus, que são independentes, que são individuais, mas que formam uma unidade, tá? Então é essa a relação aqui. E para esses teólogos modernos, não isso se fundiu, juntou, virou uma coisa só. E o que não acontece, porque quando o homem morre, né, o corpo vai para o pó, mas a alma não vai. A alma vai ser a alma que vai se apresentar diante de Deus em juízo, né? E essa alma que vai ser leva o corpo é só um sofredor que vai sofrer, mas quem é a alma que vai ser levada a juízo, tá? Bom, tudo bem até aí, né? Essa parte constitutiva. Passamos para o propósito da criação, no capítulo 5, página 103, tá? Então, o propósito da criação, né? Agora voltamos primeiro a propósito de Deus, né? Aquele propósito de Deus criar o homem e a natureza do homem como Deus criou, né, para ser. Em seguida, nós vamos examinar a natureza do pecado, da desobediência do homem, que é a outra parte, tá? E finalmente vamos examinar o início do plano de Deus para a salvação do homem, né, e refletir sobre a relação do homem com Deus nos convênios que ele estabeleceu, que é a última parte. Bom, então temos muito assunto para tratar ainda aqui pela frente, né? Então precisamos tratar desse assunto aqui para depois a gente falar do pecado, né? Por que Deus nos criou? Como podemos agradá-lo em nossa vida diária? Qual a forma de nós agradarmos a Deus? Conforme analisamos, os primeiros seres humanos foram criados diretamente por Deus, tá? Então Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele, se tornou alma vivente, dali do homem ele tirou uma parte do homem, criou a Eva, então foram criados diretamente por Deus, né? E tendo isso em mente, nós vamos nos concentrar nas condições originalmente criadas para Adão e Eva, nas quais ocorreram tanto a tentação como a queda. Lembrando que os demais foram da multiplicação, né? Não for da criação direta de Deus, mas com derivados da criação de Deus. Tudo isso vai servir de preparação do nosso cenário para uma abordagem da origem da alma, tá? E vamos falar também e de cada ser humano segundo Adão, bem como vai servir como contexto para nós entender a depravação que herdamos, né, que a humanidade herdou, né, desde a época da criação. Então,
Deus é absolutamente perfeito e, consequentemente, a sua criação também foi perfeita. O que ele criou era perfeito, tá? Moisés declarou: ele é a rocha cuja obra é perfeita. Davi acrescentou: o caminho de Deus é perfeito, tá? Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Mateus 5:48. Então, quando falamos da origem da humanidade, estamos falando de algo mais que seu simples início, seu simples começo, tá? Início se refere simplesmente ao fato de ganhar existência, né? E a teologia, no entanto, ela não pergunta apenas como os homens vieram a existir na face da Terra, mas por quê? Qual o motivo da existência, né, e da presença do homem nesse lugar, tá? O porquê de tudo isso. Então, o quadro bíblico é que Deus, totalmente sábio, totalmente poderoso e bom, ele criou a raça humana para amá-lo, para servi-lo e para desfrutar de um relacionamento com ele, tá? No relato de Gênesis, né, da criação, no relato da criação em Gênesis, né, da humanidade por parte de Deus, o primeiro relato, né, são dois relatos, tá, do capítulo 1, tá, vamos pelo primeiro aqui, né, são dois relatos da criação em Gênesis, tá? O primeiro está no capítulo 1, verso 26 ao 27, registra simplesmente, rapidamente, a decisão de Deus de fazer os seres humanos à sua própria imagem e semelhança, né, e a ação de Deus concretizando essa decisão. Nada se diz dos materiais, do método usado, nada disso, tá? Então, o primeiro relato, a maior ênfase foi ao propósito, ao motivo da criação da humanidade, ou seja, os homens deviam ser frutíferos, né, e se multiplicar e dominar a terra, tá no verso 28 que vem a seguir, depois do relato da criação. O segundo relato, vocês podem pegar a Bíblia e dar uma olhadinha depois, né? Está no capítulo 2, a partir do verso 7. Eu vou voltar aqui, ó. O primeiro relato está no capítulo 1, versículos 26 e 27, tá? Aí está o primeiro relato. O 28, 29 é complemento desse relato que está aí no 26 e 27. Vindo para o capítulo 2, no versículo 7, tá? É bem diferente, né, o relato. E ele veio detalhar essa criação. Primeiro ele fala da criação, depois ele detalha isso, tá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas, foi detalhando, né? Sobrou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, tá? Aqui a ênfase parece recair sobre a maneira pela qual Deus criou o homem, não o fato da criação, o objetivo da criação. O primeiro capítulo fala da criação do céu e da terra e depois se dirige para a criação do homem, né? Neste capítulo, primeiro, o homem é a última criatura chamada à existência pela onipotência de Deus, tá? E ele está no fim de uma série de criaturas, de coisas criadas, tá? Já o capítulo 2, né, o segundo relato, começa com o homem, tá? E procede dele como ponto de partida e coloca ele como centro dessa criação. Então, relata o que aconteceu na criação do homem, como ele recebeu essa posição de destaque, tá? E qual a morada foi designada para ele, que vocação lhe foi confiada, qual era o seu destino e propósito, como está aqui, tá? Então, o primeiro capítulo apresenta o homem como o fim, o propósito da criação, tá? O segundo apresenta ele como o começo da história. Criou ele, já cumpriu essa parte, agora começa a história a partir do homem, tá? Então, a Escritura continuamente traça toda a existencialidade e potencialidade das criaturas de Deus, né, à vontade de Deus, à sua vontade, tá? Para nós, esse é o fundamento final da criação, né? O fim de toda contradição é a vontade de Deus, é a lei suprema. Foi criado pela vontade e para a glória de Deus, tá? O panteísmo, lembra aquela doutrina
filosófica que afirma que tudo é Deus, que Deus faz parte da criação. Nós defendemos que Deus é independente, ele não depende da criação, né? Ele é separado da criação. O panteísmo afirma que tudo é Deus, que Deus está no meio da criação, tá? O panteísmo fala que, porém, ele não está satisfeito com essa resposta, né? Essa resposta de que é tudo para a glória de Deus, e procura um fundamento mais aprofundado. Ele tenta, especialmente de duas formas, né? Explicar o mundo a partir do ser de Deus, ou ele apresenta esse ser como tão abundante e rico que o mundo automaticamente flui dele, né? Ou ele apresenta ele como o contrário disso, né? Essa é a teoria da emanação, que se originou no Oriente e espalhou-se pela Pérsia, pela Índia, e então nos sistemas gnósticos, do gnosticismo e neoplatonismo, tá? Também penetrou no Ocidente, né? A vontade de Deus de fato tem sido interpretada dessa maneira na teologia islâmica, no pensamento de nominalistas, socinianos, tá? E cartesianos. Cartesianos é o pessoal da África, né? De Cartago, era uma grande cidade africana, né? Era um ponto de partida. Para eles o mundo é produto de puro capricho, tá? Ele existe, mas podia muito bem não ter existido, né? Ou ter sido muito diferente para eles, tá? Para esse pensamento filosófico. Via de regra, porém, a teologia cristã tem evitado essa posição extrema, que embora a vontade de Deus na criação fosse totalmente livre, né? E toda a coerção, necessidades sejam excluídas, né? Coerção é a força, né? Tá? Essa vontade divina tem seus motivos, né? Deus livremente, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu querer, criou todas as coisas, e ele tem seus motivos. Ao realizar as suas obras externas, teve seus exaltados e santos propósitos, tá? É assim que cremos. Desse modo, ainda há lugar para a questão do que levou a Deus criar o mundo, tá? Em outras palavras, qual é o objetivo de Deus, né, para ele criar o mundo, tá? As respostas dessa pergunta aí são bem variadas, tá? Muitos teólogos veem uma explicação adequada para o mundo na bondade e no amor de Deus, tá? Então, a explicação é muito simples, né? Deus, por sua bondade e por seu amor, criou todas as coisas, né, pela sua própria vontade. Então a Escritura geralmente fala do fato de que Deus é bom e que sua bondade é manifesta em todas as suas obras, e que ele ama todas as suas criaturas e deseja a sua salvação. Ele não quer que nenhum se perca. Além disso, Deus não pode ser concebido como precisando de alguma coisa, porque ele não depende da criação, tá? Ele não pode ter criado o mundo para receber alguma coisa do mundo, mas apenas para dar-se, para se comunicar, porque Deus não depende da sua criação, tá? Assim cremos. Sua bondade, portanto, então foi a razão da criação, tá? Deus fez o mundo não para si mesmo, mas para o homem, né? E se ele, né, não fosse capaz de fazer coisas boas, não possuiria poder algum, né? Se, porém, fosse capaz de fazer o bem e não o fizesse, isso seria um grande erro, né? Mas Deus de tudo é bom e excelente por natureza, tá? Um ser bom não teria inveja de ninguém, não precisa ter inveja de ninguém. Por isso ele não inveja a existência de ninguém. Em vez disso, ele deseja que todos existam para exercitar a sua bondade, tá? Sobre esse fundamento, a teologia cristã quase unanimemente ensina que a glória de Deus é o objetivo final de todas as obras de Deus. Tá? A teologia cristã, tá? Filosófica é o outro caso. Embora em seus anos iniciais os teólogos especialmente retratassem a bondade de Deus, né, como motivo da criação, a honra de Deus como objetivo final de todas as coisas não está ausente, tá? Então a glória de Deus passou a ser, né, a avaliação e a interpretação dos teólogos da teologia cristã quase que unanimemente
ensina. E então por que Deus criou o homem? Né? Então Deus não precisava criar o homem, mas criou para a sua própria glória. Deus não precisava de nós, né? Ou do restante da criação, de qualquer parte da criação, para qualquer coisa. Né? No entanto, nós e o resto da criação, para glorificá-lo e produzir alegria. Deus não precisa de nós por qualquer motivo, essa é a realidade. No entanto, Deus nos criou para a sua própria glória. Veja, em nosso tratamento de independência, notamos que Deus fala de seus filhos e filhas, de todo mundo, como aqueles que Ele criou para a sua glória. Tá? Portanto, somos chamados a fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus. E isso, bíblico também, está aí embaixo, né? 1 Coríntios 10, 31, esse versículo aí abaixo. Ok? Isso garante que a nossa vida é significativa. Quando percebemos que Deus não tinha necessidade de nos criar e que não precisa de nós para nada, podemos concluir que nossas vidas não são importantes em tudo. Mas as Escrituras nos dizem que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes se cumprirmos com esse propósito, é claro. Tá? Essa é a definição final de real importância ou significado das nossas vidas. Se somos verdadeiramente importantes para Deus por toda a eternidade, que maior importância ou significância pode querer uma pessoa ou qualquer criação? Tá? Então, qual o nosso propósito na vida então? Né? Aí vem a pergunta. Né? O fato de que Deus nos criou para a sua glória determina a resposta correta a essa pergunta. Qual é o nosso propósito na vida? Nosso objetivo deve ser para cumprir a razão pela qual Deus não criou, nos criou, para glorificá-lo. Tá? Quando falamos de Deus, que é um bom resumo do nosso propósito, tá? Mas quando pensamos em nossos propósitos, nosso próprio interesse, encontramos a feliz descoberta de que estamos a desfrutar de Deus e prazer nele e no nosso relacionamento com ele, tá? Então todo o nosso objetivo aqui é para a glória de Deus. E muita gente vive como se o mundo girasse em torno dele, gravitasse em volta da pessoa, O egoísta pensa assim. E nós acabamos descobrindo que não somos importantes se não glorificarmos a Deus, porque Deus nos criou para glorificá-lo, para a glória dele. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, crendo nele, nós temos vida em abundância. Se estamos nele, temos vida em abundância. Davi diz: me faz cheio de alegria em sua presença, com prazeres eternos, a sua mão direita, a sua destra, em algumas Bíblias, Salmo 16 tem a coisa mais linda, Então estar na sua presença, estar na presença de Deus, desfrutando da sua companhia, é uma bênção maior que qualquer coisa que se possa imaginar. Quão formosos são os teus tabernáculos, Senhor Todo-Poderoso, desejando a alma os tribunais do Senhor. Portanto, a atitude normal do cristão é se alegrar no Senhor, e as lições de vida que Ele nos dá para glorificar a Deus e se alegrar nele, as Escrituras nos dizem que Ele se deleita em nós. Que coisa mais linda. Mas quando Deus toma a glória para si, mesmo a quem Ele está removendo, alguém merece isso mais do que Ele merece? Tá? Certamente não, a glória que eu estou falando, Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas e merece essa glória. Tá? Ele é digno de receber a glória. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas por sua vontade, elas foram criadas. Apocalipse 4:11. Tá? Então, aí chegamos no propósito e o alvo da criação. Qual é o alvo? Deus criou os céus e a terra como manifestação da glória dele.
tá? Como uma manifestação da majestade do poder dele. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, em conjunto com o Salmo 8, né, verso 1. Ao olharmos a totalidade do cosmo, o cosmo universo, né, que eu já falei, criado desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, nós ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor, nosso Criador, ante a grandeza desse Deus que fez todas as coisas. Deus criou o mundo, colocou ele lá e de lá ele não sai. Ele está fixado no meio do nada. E pergunta para Jó: você sabe onde foi que eu prendi o mundo? Você sabe no que ele se sustenta? E isso é poder, né? O poder de Deus. Então quem está aqui em cima não está nem preocupado que onde é que, né? Se, segundo os cientistas, se a Terra se mover, sair do eixo, alguns centímetros que ela se mover do local que ela foi baseada por Deus, ela se autodestruiria com cataclisma, maremoto, terremoto e tudo mais, tá? Ela não suportaria. Vem quando fala: a Terra está fora do eixo. Não está fora do eixo, tá? Os cientistas afirmam que se a Terra sair do eixo, ela se destrói. Então Deus é poderoso para firmar ela e colocar ela naquele lugar, tá? Então Deus criou o céu e a terra para receber glória e honra que lhes são devidas. E se a gente pensar nisso, mais devido ainda fica, né? Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores da floresta, a chuva, a neve, os rios, os córregos, as colinas, as montanhas, os animais, as aves, tudo rendem louvores a Deus que o criou, tá? E, bom, chegamos então no fim dessa parte. Vamos falar um pouquinho de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Vamos começar nela aqui e depois a gente termina na outra aula, que esse assunto é extenso também, tá? Que é a parte 2. Deixa eu tomar água primeiro. A história da humanidade começa, conforme as Escrituras, com a história do pecado, tá? Do homem, da sua desobediência a Deus. Na literatura mundial, no campo da filosofia, da teologia, o problema do pecado é tratado de modo a tentar explicar a questão da existência do mal, tá? Da existência do mal, né? Essa questão da existência do mal no mundo, né, até a Odisseia, é uma questão também bem complexa, tá? Bom, a natureza do pecado, a fonte é a natureza do pecado, né? A origem, de onde que veio esse pecado e qual é a sua natureza. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia, tá? É um problema que se impõe. Hoje eu peguei para resolver problema difícil, né? Resolver não, vou jogar para vocês aí a bomba, né? Para vocês tomar a sua própria decisão, que se impõe naturalmente, né, a atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e é universal e é uma doença sempre presente na vida de todas as manifestações da natureza, né, e é matéria de experiência diária na vida de todos os homens, tá? Os filósofos foram constrangidos a encarar o problema e a procurar uma resposta quanto à origem do mal, e particularmente do mal moral, tá? Esse é o problema maior que há no mundo. Estão convictos que o mal teve uma origem voluntária, isso é, que se originou na livre escolha do homem, que se auto-originou na livre escolha do homem, quer na existência atual, quer em existência anterior, como a filosofia e algumas correntes filosóficas defendem. Vivemos em um mundo atrapalhado, né, com o mal. O pecado não é um assunto agradável, né, nem divertido, ninguém gosta de falar disso, nos deprime, tá? Dificilmente você vai ver isso sendo pregado na igreja, né? Alguns ainda encaram isso aí, mas é difícil. Não gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas ruins ou más. Nós mesmos temos uma boa avaliação sobre nós, mas a doutrina do pecado nos ensina que isso é isso que somos por natureza, pecadores, tá? Não só os indivíduos reagem com esse ensino negativo, né, como se difunde em nossa sociedade, com ênfase na atitude mental positiva, né, na autoafirmação,
né, autoajuda, né, essas coisas que vêm para tentar elevar o homem e tal, e a Bíblia está dizendo, mas é isso aí que vocês são, tá? Essa ênfase quase tem se tornado um novo tipo de legalismo, né, em que a proibição principal é não dirás nada negativo, tá? Tem muitas dessas correntes aí pelas igrejas, pelo mundo, né? Confissão positiva, que eles chamam disso, tá? Aí você fala e através dessa fala que você diz, e aquilo vai se tornar assim. Mas confissão positiva ou não, o mal continua aí, né? E a Bíblia não dá base para a gente pensar dessa forma. Mesmo sem ser confortável, é imperativo, que é uma ordem, né, discutirmos e aprender mais sobre essa doutrina comumente chamada de amartiologia, tá? Visto que o poder do mal se impõe, tá, naturalmente na experiência humana, né, a preocupação com a sua origem desafia a inteligência e aguça o interesse em descobri-lo, né, na sua essência, a essência do pecado, a essência da amartiologia. Bom, entretanto, é impossível discutir a realidade universal do pecado no mundo sem relacionar a sua razão de ser com a vida do homem, tá? Conforme um relato bíblico, né, foi o homem que caiu na rede do engano e deixou-se seduzir, né, se induzir ao pecado, né, de rebelião contra o seu Criador. Isso nós vamos detalhar bastante nessa aula e na próxima, tá? Em meados do século XVII, os puritanos, seguindo a tradição que começou com Calvino, né, ofereceu o seu entendimento sobre a imagem de Deus, né? Na Confissão de Westminster, tá, diz assim: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-las, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Está falando do estado inicial do homem antes do pecado e o que aconteceu a seguir. Então, a Confissão de Westminster, depois vocês pesquisam sobre isso, mas a igreja costumava reunir os seus líderes, né, mundiais, primeiro chamado concílios, tal, depois foi mudando, né? Então, nessa reunião, eles chegaram a um veredicto doutrinário e escreveram isso, né, e chamaram de Confissão de Westminster, porque Westminster foi o lugar que eles se reuniram, tá? Depois teve de Lausanne, na Suíça, teve outros pontos desses que teve que reavivar essas doutrinas, tá? Então, olha o que analisa bem o que diz a Confissão de Westminster sobre o pecado, tá? Tanto o Antigo como o Novo Testamento, a palavra pecado é sinônima de muitas outras palavras que são usadas na Bíblia, tá? E indicam conceitos distintos sobre a mesma, tá? Teologicamente, a doutrina do pecado é chamada de amartiologia, que é derivado da língua grega, né? No Novo Testamento, porque o Novo Testamento quase todo escrito em grego, onde a palavra é amartia e logos, né? Logos que é palavra, que é logia, que é ensinar, e amartia, que é o pecado. Então, estudo acerca do pecado, tá? É aprender sobre o pecado. Amartiologia, amartia, que é o pecado, e logos, logia, que é o ensino, tá? O termo amartia tem a sua etimologia no grego, no sentido de perder a marca, né? De errar o alvo, tá? O pecado, o significado dele é errar o alvo, tá? A nossa compreensão bíblica sobre a doutrina do pecado, que o pecado é errar o alvo. Por isso que vocês veem muito isso, falar disso aí, né? Às vezes não é bem explicado, né? No Antigo Testamento, o vocábulo hebraico shatar, tá? Aparece cerca de 522 vezes.
O seu correlato no Novo Testamento no grego é amartia, tá? E ambos sugerem a mesma ideia: errar o alvo ou desviar-se do rumo, tá? Os termos sugerem indicar também alguém que erra o alvo propositadamente, tá? Então não é só eu atirei, eu errei. Não, eu atirei porque eu queria errar, eu não queria acertar aquele alvo, eu queria aquele outro lá. Há uma intencionalidade aí, né, no termo original da palavra, tá? Não se trata de uma ideia passiva de erro, mas de uma ação propositada, de errar propositadamente, tá? Significa que cada ser humano foi criado com um alvo definido diante de si para alcançá-lo, tá? E denota também a disposição de pecar como um ato resultante, né? Em síntese, né, em resumo, o homem não foi criado para o pecado, e se pecou foi por sua livre escolha, tá? Não foi, ninguém poderia obrigar o homem a pecar, né? Ninguém poderia forçá-lo a isso. Bom, quando você compara a frequência, né, que a Bíblia fala sobre o pecado e com que frequência fala sobre o amor, os resultados são surpreendentes. A palavra amor aparece 529 vezes na Bíblia. O pecado aparece 42% a mais, 931 vezes, tá? Olha só, mais do que 42% a mais que o amor. Na verdade, a palavra pecado aparece com mais frequência do que a palavra santo, né? O pecado aparece 11% a mais, 677. Tá? A primeira aparição da palavra pecado é encontrada em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, e a última lá no Apocalipse, né, 18:5. Pode-se contar mais de 50 palavras para pecado, tá? No hebraico bíblico, e os termos específicos e genéricos, né, e termos isolados que se referem a esse pecado, tá? Bom, a história ameaçadora, né, de como o pecado entrou no mundo criado de Deus está localizada em Gênesis 3, tá? Uma pista fornecida para o engano do pecado na primeira frase, né, desse capítulo, tá? Que traduz: agora a serpente, que era a mais esperta de que qualquer animal do campo, né, onde a palavra Harum, tá? É a palavra hebraica traduzida por esperta, né? A palavra significa astuto, sensível, prudente, né? A palavra composta hebraica mikol reúne a preposição min, né, junto com o substantivo kol, tá? E é literalmente traduzido como de todos, né? De todos os animais do campo, né, era o mais astuto, né? Harum mikol, tá? A ideia básica de onde se junta, né, essa construção é que a serpente era claramente prudente, sábia e esperta quando comparada aos outros animais do campo. Então, o contexto da astúcia da serpente claramente aponta para uma astúcia com palavras que foram usadas para fazer um engano com a mulher, enquanto Satanás a seduzia a experimentar o fruto proibido. O movimento estratégico de Satanás, né, para usar o animal mais sábio do campo não foi um acidente, né? Satanás é um ser excepcional, possuindo talentos e habilidades na inteligência excepcionais, que superam os seres humanos mais capazes, tá? Não que Eva era fraca, mas porque não possuía, né, as mesmas habilidades, né? Não possuía o mesmo que que a serpente possuía, tá? Bom, nós vamos ver aqui também os dados históricos da amartiologia e vamos terminar a nossa parte nisso aqui, e depois na próxima aula, de número 4, nós vamos continuar aqui, depois passamos para a salvação, que ainda vai dar uma quinta aula, tá? Bom, de vez em quando surge, né, um momento, né, em que podemos perceber que estávamos enganados, né? Acredito que há uma série de pessoas na comunidade cristã, incluindo pastores, que não entendem a natureza do pecado, tá? Talvez seja melhor começar a questionar a sua própria compreensão da natureza do pecado. O que significa pecar? O
que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Quando a humanidade cometeu o seu primeiro pecado? Uma compreensão inadequada do pecado resulta necessariamente em uma compreensão inadequada da graça, da redenção, da reconciliação e várias outras doutrinas ortodoxas da fé. E a intenção com esse estudo aqui, com esse detalhamento, é justamente desmistificar essa questão do pecado, tá bom? Então a gente continua na próxima aula, né? Que Deus vos abençoe abundantemente em Jesus.